gente viu então, há 2 semanas atrás, que só é possível ter 2 identidades. Quais são? Em Adão, em Cristo. Em Adão, em Cristo. Em Adão, em Cristo. Essas são as 2 fontes de identidade. Todos nós nascemos em Adão. Olhe para quem está ao teu lado e fala, você é um filho de Adão. E isso ninguém tem como fugir. Todos nós somos filhos de Adão, portanto, herdeiros da identidade de Adão. Identidade adâmica. Portanto, aquilo que nós somos, sem Cristo, Adão. E nada do que a gente faça tem capacidade para alterar a nossa identidade, o nosso DNA, o nosso RG. Agora, o Evangelho e Jesus veio propor uma solução. Qual é essa solução? Nascer de novo. Essa é a única forma que nós conseguimos transformar uma pessoa de verdade, através de um novo nascimento. E aí Jesus então fala para Nicodemos, aquele que nasce de Adão, é Adão. E aquele que nasce de Cristo, é Cristo. É necessário que vocês nasçam de novo. Portanto, o grande problema que existe em nós não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas por fim tem a ver com aquilo que nós somos. E em Cristo somos novas criaturas. Pergunta aí para a pessoa que está ao teu lado, você está em Cristo, velho? Se ela falou sim, fala, você é a nova criatura. Você tem uma nova identidade. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criação. Portanto, você tem uma nova identidade. Não mais a identidade de Adão. Por quê? A identidade de Adão estava baseado naquilo que Adão era. Pecador, desprezado, enfim, tantas outras mazelas da natureza adâmica. E em Cristo, tudo se faz novo. Nós recebemos uma nova natureza, portanto, uma nova identidade. E hoje a gente vai falar sobre mais 2 características, ou mais 2 aspectos dessa nova identidade que temos em Cristo Jesus. Beleza? Nós somos salvos pela graça. Pela graça. O que é a graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Não tem a ver então com mérito, mas tem a ver com presente. Não tem a ver com uma conquista, mas tem a ver com uma doação. Isso é graça. E de fato, nenhum de nós poderíamos alcançar a salvação através daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação é graça. E a grande questão que surge para nós iniciarmos é o quê? Por que a gente precisa de salvação? E para tentar responder isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você realmente acha que o mundo não precisa de salvação? Você acha que é normal? Tipo assim, é normal um pai matar um filho? É normal, faz parte, né? Lei da sobrevivência. Você acha que é normal um filho matar o pai? É normal, né? Faz parte da vida. Você acha que isso é normal? Você acha normal um irmão estuprar a irmã? Você acha normal? Você acha normal alguém matar outro alguém por causa de 10 reais, 20 mil, sei lá quanto? Você acha normal alguém matar por dinheiro? Se nós formos nos atentar e reparar aonde a humanidade está, a gente vai ter que chegar a uma conclusão. Nós precisamos de salvação. Você concorda comigo? Nós precisamos de salvação. Alguma coisa precisa acontecer, porque isso não é normal. E parece que cada vez as coisas ficam piores. Não é a impressão que você tem? É a impressão que eu tenho. Parece que hoje é muito pior de quando eu era criança. Não sei se é porque quando eu era criança eu não assistia jornal, eu já assisto. Mas o mundo está pior. E de fato a palavra fala que o mundo só vai piorar. E se a gente for olhar ao longo da história, diversos pseudo-salvadores tentaram vir de alguma forma intervir na humanidade. Diversos.
Homens fantásticos, mulheres fantásticas, gente de virtude, caráter, gente boa. Outros não tanto. Mas diversas tentativas de salvação existiram ao longo da história. Desde o nazismo, o comunismo, o socialismo, planos de governo, planos de Estado, várias tentativas de achar a solução para a humanidade. E por fim, nós percebemos que nenhum deles foi eficaz. Nenhum deles foi eficaz. Tanto é que cá estamos nós, falando que a humanidade precisa de salvação. E a tentação e a ilusão que muitas vezes nós caímos, que o problema do mundo está fora de nós. E essa é a maior ilusão. O problema do mundo está dentro de você. Quer que seja bem honesto? O problema do mundo sou eu. O problema do mundo é você. O mundo não é problemático. O mundo é muito bom, aliás. O problema do mundo somos nós. E tem tudo a ver com aquilo que nós somos. Tem tudo a ver com a nossa identidade, com a nossa natureza. Portanto, o mundo precisa de salvação. Ponto. E agora, quem irá nos salvar? Chapolin Colorado não vai dar conta. Quem pode nos salvar? Como que você encara a morte? Como que você encara a morte? Eu não sei, mas para mim a morte é uma parada tipo... Hã? Nada a ver. Parece que a morte não combina com a vida. Não é essa a impressão que você tem? Sempre que eu não vou no velório, sabe, eu já fui em vários velórios e até hoje eu não aprendi o que falar no velório. Porque parece que não tem o que falar no velório. Parece que a gente não foi preparado para aquilo. Parece que aquilo não fazia parte do plano, entende? É uma intromissão na história. Não era o planejado, não era o projeto, não faz parte. Tanto que nós não estamos preparados para encarar ela. Agora, olhando para isso, aí olhando para a Bíblia, nós lembramos, enfim, de algo que a Bíblia nos diz. E ela diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Portanto, de fato, a morte não fazia parte do projeto original. Ela entrou na humanidade. Por meio do quê? Do pecado. Portanto, todos aqueles que pecarem morrerão. Certo? Exatamente por isso que todo ser humano morre. Você acabou de descobrir alguma coisa válida. Todo ser humano morre, não é porque ele é ser humano, mas porque ele é filho de Adão, portanto, merecedor da morte, como condenação pelos seus pecados e sua natureza pecaminosa. Agora, você há de convir comigo, então, se a condenação do pecado é a morte, o único que pode nos salvar é aquele que venceu a condenação do pecado. Certo? Aquele que pode ser um salvador, aquele que está apto para ser um salvador, é aquele que pelo menos pode se salvar. Exatamente por isso que teu amigo da escola, ele não pode te salvar. Porque ele não pode acrescentar nenhum dia sequer na vida dele. É exatamente por isso que a tua namorada não pode fazer nada por você. Porque ela pode fazer academia, pode malhar, comer verduras, mas um carro passou por cima e morreu. Ela não tem controle sobre a vida dela. Fadídico isso, né? Mas tudo bem. Portanto, o único que pode nos salvar é aquele que pode salvar a si mesmo. Sabe o que é louco? Que quando Jesus estava numa cruz, pregado naquela cruz, alguns soldados romanos chegaram para Jesus e falaram: se tu diz ser quem és, o Messias, o Salvador, assim por diante, salva-te a ti mesmo. Jesus olhou para eles e falou: sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Por quê? Porque Jesus precisava morrer. Ele precisava morrer para hoje, no século 21, eu chegar para você e falar: Jesus morreu e venceu a morte. Ele venceu o salário do pecado. E Jesus, de fato, morreu, cara. Por que Jesus morreu? Enfim, vamos ilustrar um pouco isso. Jesus passou uma noite sendo açoitado. Uma noite, em claro, sendo açoitado a madrugada inteira. Ele amanheceu
e continuou o banho de sangue sendo açoitado. A essa altura do campeonato, provavelmente Jesus já poderia morrer de algum traumatismo craniano, ou sei lá, de uma parada cardíaca, ou, enfim, morrer de alguma hemorragia, porque ele sangrava. A palavra fala que ele chegou a sentir tal ponto de dor que ele suava sangue. Tamanha dor que ele sentiu. Para não encerrar o assunto, Jesus carregou uma cruz de madeira bruta, pesada, cerca de 5 quilômetros, até o monte onde ele foi crucificado. E carregou aquela cruz da noite em claro, depois de ser muito açoitado, e assim por diante. Chegou lá, para não ficar tão palha, ele foi pregado com cravos de madeira na mão, nos pés, e continuou sangrando. Para não ficar tão palha, alguém chegou e enfiou uma lança no estômago de Jesus. E ele jogou água. E ainda assim, continuou algumas horas sangrando naquela cruz. Por fim, ele diz uma palavra: está consumado. E morre. Se não bastasse, Jesus foi levado para um sepulcro. Naquele sepulcro, ele foi envolto, como era de costume naquela época, em panos. Portanto, se ele não tivesse morrido de hemorragia, parada cardíaca, traumatismo craniano, alguma coisa do tipo, ele morreria de asfixia. Porque ele foi envolto em panos, ficou 3 dias envolto em panos. Então imagine assim, você se enrola num lençol e num edredom e fica 3 dias lá. Você consegue sobreviver? Não. Parece que tudo isso aconteceu, sabe para quê? Para a gente saber com todas as palavras que Jesus morreu. Morreu. Ele morreu. Mas a palavra nos conta algo e a história nos anuncia algo que é fantástico. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Até aí, beleza. Algumas pessoas já ressuscitaram na história e talvez você não saiba, mas isso não é tão difícil acontecer. Porém, Jesus não só ressuscitou, mas ele continua vivo até hoje. Isso que é mais intrigante. Você conhece algum ser humano milenar? Conhece? Tipo, alguém lá da tua rua, fulano de tal, tem 1500 anos, mora ali na esquina. Você conhece alguém? Jesus é esse cara. Ele não morreu novamente. A palavra fala que ele foi glorificado, e a história testifica que ele foi glorificado diante de mais de 500 testemunhas que viram ele indo para o céu, de forma corpórea, presente. Viram Jesus. O que eu quero dizer para você é o quê? Jesus está vivo. Aliás, avisa quem está ao teu lado. Fala, Jesus está vivo, ele não está morto não. Deus não está morto. Ele está vivo. E o fato de ele estar vivo, que legal, que massa, Jesus está vivo, cara. Eu sempre quis que ele estivesse vivo mesmo. Ele era um cara legal. Tipo, não é só uma história bonita. O fato de ele estar vivo nos mostra que ele venceu o salário do pecado. Todo aquele que pecar, morre. Portanto, pimba, Jesus conseguiu se salvar. E se ele consegue se salvar, ele também pode nos salvar. E aí que nós olhamos para Jesus e afirmamos de forma categórica que ele é o único Salvador. Porque nenhum outro conseguiu fazer aquilo que ele fez. E eu não estou desmerecendo vários homens da história que foram homens fantásticos. Né? Embora a história mascare um pouco, mas enfim, Mahatma Gandhi e tantos outros que foram homens incríveis. Mas ainda assim nenhum deles poderiam se salvar e nenhum deles se salvaram. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o salário do pecado. Portanto, ele está apto para ser um Salvador. E para nós entendermos um pouco melhor isso, cara, abre lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Presta atenção.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, repete comigo, todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos naturais. Presta atenção. Como outros, éramos por natureza, repete comigo, por natureza, merecedores da ira de Deus. Sabe o que significa? Isso significa que o merecer a condenação não estava relacionado com aquilo que nós fazíamos, mas estava relacionado com aquilo que nós éramos. Porque nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. É mais ou menos assim. Os cavalos estão condenados. Beleza? Aí você se torna um cavalo bonito, legal, com uma crina da hora, faz uma chapinha, faz, enfim, né, uma maquiagem da hora, faz os cílios, fica tudo bonitinho. Ainda assim os cavalos são condenados. Por quê? Porque não depende daquilo que o cavalo faz. O merecimento da ira não está relacionado com aquilo que você faz. Exatamente por isso que é loucura. Exatamente por isso que é loucura achar que você pode alcançar a salvação por meio daquilo que você faz. O teu problema é quem você é, cara. Sabe, você pode se enfeitar, você pode fazer chapinha, você pode fazer maquiagem, fazer mega hair. Você pode fazer cirurgia plástica. Ainda assim o problema está na tua natureza. E é exatamente isso que acontece conosco. Se você for honesto consigo mesmo, você vai ver que o seu problema é muito mais profundo do que aquilo que você faz. O seu problema está relacionado com as tuas motivações, está relacionado com aqueles desejos mais obscuros dentro do teu coração. Sabe, filhos de Adão conseguem fazer caridade procurando bem próprio, promoção própria. Os filhos de Adão conseguem ser altruístas sendo egoístas. Os filhos de Adão conseguem disfarçar maldade em bondade. Mas por fim, todos nós pecamos. E todos nós, por natureza adâmica, somos merecedores da ira de Deus. Porque Adão é teu pai. E essa é a tua identidade. Porém, Jesus vem e intervém na história. Lembra? Ele é o Salvador. E ele sendo um Salvador, ele vem trazer salvação. Um Salvador salva. Não é? Mas quem Jesus salva? Imagina o seguinte, vamos entrar numa pira aqui junto, sem fumar maconha. Vamos entrar numa pira aqui junto. Imagine todos nós, a humanidade inteira, num lagamar no mar. Lagamar no mar. Enfim, no mar, dentro de um lagamar. Beleza? Todo mundo lá, pá, no lagamar, nadando, e não sai do lugar, não sai do lugar, e não vai para frente, não vai para frente, e tal, assim por diante. E lá na praia tem um guarda-vidas. Beleza? Esse guarda-vidas está lá esperando quem vai pedir ajuda. Me diz uma coisa, quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Aqueles que reconhecerem que precisam de ajuda. Sabe, enquanto você ficar se batendo nesse lagamar do pecado, você só vai se cansar, você só vai se fadigar, só vai se iludir. E por fim, se você não desistir de lutar por forças próprias, você vai morrer naquele mar. Você precisa ter humildade suficiente para chegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso de você. Sabe? Jesus, eu não sei muito bem como funcionam essas paradas aí, velho. Mas eu preciso de ajuda. Help. Socorro. Eu preciso de ajuda. Sabe? Jesus, ele fala uma parada bem enigmática. Ele diz o seguinte: eu vim para os doentes e não pelos sãos. Sabe o que ele está querendo dizer?
Ele está querendo dizer que ele cura quem quer cura. E deixa eu falar uma coisa para você, todos nós precisamos de cura. Todos nós somos filhos de Adão. A diferença é que existem aqueles que reconhecem que precisam disso. E existem aqueles outros que são orgulhosos e falam, não, eu dou conta. E é mais ou menos aquele cara que você está fazendo um rola lá de jiu-jitsu, e aí você dá uma chave de braço no cara, está quase quebrando o braço do cara, e ele não pede arrego. Sabe, você está lá, né, estalando já o braço dele, e ele é orgulhoso, tipo, eu não vou pedir arrego. Quebra o braço, trouxa. Ou levando um mata-leão, tal, e perdendo o ar, não vou pedir arrego. Desmaia, trouxão. Orgulho. O que te afasta de Deus, o que te impede de ter a salvação, é estritamente orgulho. Não é o teu conhecimento. Sabe por que não é o teu conhecimento? Porque basta você dizer para Jesus, ei, eu preciso de ajuda. Ele te ajuda, independente das tuas dúvidas e questionamentos. É uma questão de humildade. Uma questão de reconhecimento da insuficiência. E aí Paulo continua falando em Efésios 2, no versículo 8, ele diz, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de atitudes, não vem de atos, não vem de boas obras. Isso vem pela graça. Isso é presente. Isso não é conquista. Enquanto você achar merecedor de alguma coisa de Deus, você não vai ter nada de Deus. E você vai ter tudo de si. Sabe qual é o problema? Que você não tem nada. Hoje, nessa noite, quer saber, velho? Peça arrego para Deus. Reconheça, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho. Eu não dou conta. Sabe, talvez você seja um cara extremamente ativista, vamos mudar o mundo e vamos reformular a política e vamos fazer diferente, assim por diante. O problema da humanidade é a política. O problema da humanidade o problema da humanidade não é o PSDB, o problema da humanidade não é a Dilma, não é o Lula, não é o Fernando Henrique Cardoso, não é o Barack Obama e também não era o Saddam Hussein. O problema da humanidade são os filhos de Adão, eu e você. Enquanto a nossa natureza não for transformada por um Salvador, que é justamente o que ele veio fazer por nós, cara, não tem solução. A palavra fala lá em 1 João, capítulo 5, versículo 12, eu vou ler na versão da mensagem, que diz o seguinte, essa é a essência do testemunho. Deus nos deu vida eterna, e a vida está em seu Filho. Presta atenção. Por isso, quem tem a Jesus, tem a vida. Quem rejeita a Jesus, rejeita a vida. Se nessa noite você rejeitar a Jesus, por opção você está rejeitando a vida. Sabe, a salvação não está relacionada com a religião. Está relacionado com o Salvador. Não é a religião cristã que salva. Não são nossas práticas que salvam. É Jesus o Salvador. Ele é o Salvador. Sabe, não são nossas doutrinas, não são os rituais evangélicos, gospel que nos salvam. O único poder, aquele que tem poder para salvar é Jesus. E não vem por mérito, vem por graça. Para aqueles que querem. Para aqueles que reconhecem humildemente que não conseguem sozinho, que não dão conta sozinho. Sabe, quando Jesus veio nos salvar, ele veio nos salvar de 3 realidades. Ele veio nos salvar da condenação, primeira realidade. Em Cristo Jesus, eu fui salvo da condenação do pecado. Olha para quem está ao teu lado e fala, em Cristo Jesus, você foi salvo da condenação do pecado. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, o seguinte, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Já não há mais condenação sobre a tua vida, velho. Não existe mais condenação sobre a tua vida. E quando eu digo que não existe mais condenação sobre a tua vida, cara,
Eu estou falando que definitivamente Jesus na cruz pagou o preço dos pecados que eram, que estão e que hão de vir. Todos. Todos. Aquilo que Jesus fala, enquanto ele está sendo morto, no final da sua vida, lá na cruz, ou o começo de uma nova vida, aquilo que ele fala é definitivo para a gente entender isso. Ele fala o seguinte: está consumado. Essa palavra está consumado é uma expressão usada, enfim, por meio de dívidas e bancos, assim por diante. Estar consumado significa estar pago. Quando Jesus fala lá na cruz, está consumado, ele está dizendo o seguinte, cara: todo pecado foi pago. Sabe, até aqueles pecados que você nem conhece, Jesus já perdoou. Até os pecados que ainda você vai praticar, eles já estão perdoados se você está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Sabe o que significa, velho? Pare de viver como um condenado. Pare de viver como um culpado. Pare de viver como alguém que todo dia tem que se penitenciar para alcançar o perdão de Deus. Então eu fiz algo errado, agora eu vou orar 10 horas para Deus me perdoar. Já não há mais condenação sobre você, meu velho. Não há condenação sobre você. A tua penitência não faz sentido, não tem razão. Já não há condenação sobre você. E quando eu estou falando que já não há mais condenação sobre você, o que eu estou querendo dizer também é que de uma vez por todas você é salvo. E esse é teu status. Esse é teu status. Sabe, na rede social celestial, aparece o status lá, salvo, e esse status não muda. Você fez uma cagada na segunda-feira, sabe o que aparece na rede social? Salvo. Você fez alguma coisa boa na terça, sabe o que aparece na rede social? Salvo. Na quarta você pecou, zoou, sabe? Jogou merda no ventilador. Sabe o que aparece na rede social? Salvo. Esse é teu status definitivo, cara. Sabe, eu acho aterrorizante como algumas pessoas vivem. Tipo, elas vivem meio que uma, sei lá, uma megalomania cristã, uma coisa louca, sabe? Tipo, um bingo gospel. Muita gente entende dessa maneira. Se Jesus voltar quando eu estiver pecando, ih, ferrou, vou para o inferno. Já imaginou que azarado que você é, velho? Bem na hora que você está mentindo para tua esposa, Jesus voltou, pô, e fui para o inferno. Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Jesus fez. E isso não muda. Uma vez salvo, eternamente salvo. A tua natureza foi liberta, foi salvo. Lembra, você não é salvo por aquilo que você faz, mas você é salvo por aquilo que você é. E a maneira como Jesus veio nos salvar, não é nos tornando adeptos de uma religião, mas é mudando a nossa natureza. Nos últimos dias, Jesus vai chamar em todos os cantos do mundo os filhos de Deus. Todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E se você estiver entre eles, partiu o céu. Selfie com o anjo Miguel. Porque você é salvo da condenação do pecado. Segunda realidade da salvação de Cristo, cara, é que nós somos salvos do poder do pecado. Olha para quem está ao teu lado e fala: em Cristo, você é salvo do poder do pecado. Em outras palavras, para de mentir. Sabe? Ah, Lipão, eu não consigo parar de transar com a minha namorada. Mentira. Em Cristo, o pecado não é mais uma escravidão, é uma opção. Você faz porque quer. Você mente porque quer. Você é uma piriguetona porque você quer. É mais ou menos assim, imagina o seguinte: você era um cachorro e latia, ok? Deus mudou a tua natureza, você é um ser humano agora. Você late por opção, não é verdade? Ou seres humanos latem? Não, você late por opção, eu quero latir, aí vou latir, né? Enfim. Por quê? Porque não é mais aquilo que te domina.
O pecado não mais tem poder sobre a tua vida, meu velho. Você está em Cristo. Em Cristo você tem poder sobre o pecado. E não aceite as mentiras de Satanás, que você não consegue, que você é fraco mesmo, não consigo parar de fumar mesmo, vou viver lá, chaminé e já era. Isso é mentira, velho. Eu não consigo mesmo ter uma mulher só, enfim, vou ter várias mesmo, já era, não dá para mim. Mentira. Em Cristo você foi salvo do poder do pecado. E a boa notícia é que um dia nós seremos salvos da presença do pecado. Olha para quem está ao teu lado e diz o seguinte: um dia, em Cristo, você não vai mais pecar. Que loucura, né? Que loucura, velho. E esse é o céu, sabe? Essa é a plenitude dos tempos. O dia que aqueles que foram salvos não mais irão cometer pecados, terão atitudes pecaminosas. E esse é o céu. Céu é um lugar perfeito. Por que o céu é um lugar perfeito? Por que o céu é um lugar perfeito? Vamos filosofar. Por quê? Porque é lindo lá, Lipão, sabe? Falaram para mim que tem rua de ouro. Falaram para mim que Jesus vai estar andando no meio da cidade, vai ter anjos, vai estar tocando louvor o dia inteiro, Cassiane. É por isso que o céu é um lugar perfeito. Não. Sabe por que o céu é um lugar perfeito? Porque só gente perfeita habita lá. E um dia eu e você vamos ser perfeitos. E por isso que o céu será perfeito. Amém? Em Cristo nós temos salvação completa, está consumado. Você foi salvo da condenação do pecado. Você foi salvo do poder do pecado. E um dia você será salvo da presença do pecado. Olha para quem está ao teu lado e diga: em Adão, você está condenado. Em Cristo, você foi completamente salvo. É isso aí, tamo junto.